Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui as respostas das questões que vocês fizeram na última avaliação de algoritmos. A primeira questão, cria um programa que solicita ao usuário a entrada de um número e ao receber o número, mostra a seguinte saída. Então vocês deveriam mostrar, no programa de vocês estas frases aqui. O valor digitado foi. Então, este programa ele vai receber, um dígito pelo teclado, vai mostrar qual foi esse dígito e vai mostrar também o endereço de memória onde esse dígito, onde esse número, na verdade, foi armazenado. Então, eu vou pegar a resposta aqui de um colega, e dizer o seguinte, ele já colocou, já incrementou, digite um número, para a pessoa saber que vai digitar um número. Armazenou aqui esse número digitado pelo teclado através do comando scanf, nessa variável valor, então tem que colocar o i comercial, mostrou o valor digitado e mostrou também o endereço. Lembre-se que para mostrar o endereço de qualquer variável é necessário colocar o i comercial antes do nome da variável. Era só isso para fazer. Ok? Então, ao executar o código e ao digitar um número, por exemplo, o valor digitado foi 5, o valor foi armazenado no seguinte endereço de memória, 6356732. Esse número, se não for igual no seu computador, não tem problema. Cada computador armazena em um endereço de memória específico. O que conta aqui é que você tenha lembrado de acessar o endereço através do e-comercial, certo? Na segunda questão, escreva um programa que solicita ao usuário a entrada de um número e depois imprima a frase algoritmo e programação N vezes, sendo N o número digitado. Por exemplo, se o usuário digitar o número 12, será impresso na tela a frase algoritmo e programação 12 vezes. Ok? Então, eu já vou logo para a resposta comentar em cima. Digite o número, e vou armazenar em valor. Já posso até aproveitar da primeira questão, essa parte aqui, as 3 linhas, na verdade, da 1 à linha 6, e só acrescentaria esse for. Na verdade, essa questão, ela está verificando se você sabe fazer uso do for. Então, se você quer repetir uma frase até determinada quantidade de vezes, e essa quantidade de vezes vai vir do teclado, então você criou o valor, colocou em valor o número que o usuário digitar e criou uma condição aqui, por exemplo, n igual a 0, só que n tem que ser menor do que valor. Então, se valor for 5, você digitou 5, n vai de 0 a 4, vai imprimir 5 vezes. Se colocar o valor 12, como foi lá no exemplo, vai imprimir de 0 a 11. 0, 1, 2, 3. Contando com 0 a 11, dá 12 vezes. Então, o foco aqui dessa questão é essa condição aqui, central do for, para você lembrar disso. Ok? Na terceira questão, desenvolva um programa que contenha uma função. Eu não sei se vocês observaram, mas eu deixei função em negrito, já para não esquecer. E recebe o peso e a altura de uma pessoa para calcular o índice de massa corpórea, IMC, a partir da seguinte fórmula: IMC é igual ao peso dividido por altura vezes altura, sendo o peso em quilos e a altura em metros. A partir do IMC calculado, a função imprime,
né? A função, quando a gente falou de função, contém uma função que recebe peso e altura. Então a leitura também ajuda, né, na questão. Então a função vai imprimir abaixo do peso quando o cálculo do IMC for menor que 18,5. Saudável quando o IMC for maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 24,9. Sobrepeso quando o IMC for maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29,9. E obesidade quando o IMC for maior ou igual a 30. Vamos para a resolução? Então está aqui. Primeiro, pedir, né, criar a variável peso e a variável altura. Está em duas linhas aqui, mas a gente poderia simplificar, por exemplo, colocar aqui, ó, e tirar essa linha de baixo. Vou só comentar para vocês verem, né? Então eu já coloquei float, peso e altura. Por que float? Porque peso e altura não são inteiros, assim, não são. Pode até ser, mas pode ter número quebrado, pode ter casas decimais, né? Geralmente a altura tem duas casas decimais. Aí você, após ter criado essas duas variáveis, pede o usuário para digitar tanto o peso quanto a altura, certo? Depois passa para a função o peso digitado e a altura. Lembre-se dessa ordem. Primeiro eu recebo o peso lá na função e depois a altura. Então eu chamo aqui, ó, IMC, ok? Por que IMC é do tipo void? Porque não retorna nada. Ele calcula e imprime dentro da função. Não retorna mais para o main. Não retorna mais para o main conteúdo, né? Mas depois que ele executa a linha 25, ele procura algo mais na linha 26 e vê que tem o fechamento das chaves da função main e acaba de executar o programa. Mas lá no IMC, ele recebe o peso, já chama o peso de P. Então o peso agora, o peso que você digitar vai vir aqui para a função como P e a altura como A. Lembre-se de, na função, colocar o tipo. Aqui quando você passa, você só passa o nome peso e altura. Mas no recebimento tem que colocar o tipo float P, né, e float A. Ok? Já na função da linha 4, foi declarado uma variável tipo float denominada IMC. Então, IMC é igual ao peso dividido pelo A vezes A, que é a altura, né? E aí é só fazer a verificação. Se IMC é menor do que 18,5, imprima abaixo do peso. Se não, aqui, né? Else if, né? Quer dizer, se não, se IMC maior, então todas as condições que está lá na questão foi colocada dessa forma. Por fim, ele nem testou. Se não for nenhuma das anteriores, então vai ser o que? Obesidade. Ok? Então era assim a maneira mais correta de resolver essa questão. Claro que tem algumas pessoas que não utilizaram o IMC, a função IMC, e ganhou algum tipo de pontuação, se a questão estava toda correta. Toda correta, sim, com os cálculos corretos. Mas era primordial criar uma função separada da função main. Entendeu? Agora nós vamos para a quarta e última questão. Mara, da cantina, quer utilizar o cardápio mostrado na tabela abaixo. Observe que cada produto está relacionado com o código e preço unitário. Considere que os funcionários da cantina já sabem os códigos de todos os produtos. Crie um programa que leia o código de um produto digitado pelo funcionário e a quantidade, calcula o valor parcial, sendo que esse processo pode se repetir por diversas vezes, então pode ter vários valores parciais, e ao final mostra o valor total da compra. Vamos para a resposta.
do colega, eu alterei algumas indentações, nome de variáveis, para ficar um pouco mais claro. Eu coloquei aqui a declaração de algumas variáveis do tipo float, do tipo inteira, né? Na verdade, o colega colocou, não falo eu, mas é o colega que colocou, né? O colega de vocês. Esse código é de um colega. E aí, claro que se você não enxergar todas as variáveis que você vai precisar, você vai escrevendo o código. À medida que você for precisando de mais variáveis, você volta aqui na parte de cima e vai inserindo essas variáveis. Então, ele colocou o seguinte: digite 1 para calcular ou qualquer outro para sair. Esse 1 para calcular, né, que ele está inserindo aqui em entrada, é só para permitir entrar aqui no while. Né? Por que está criando um while? Porque a questão falou, ó, só por causa disso aqui, ó. Cadê? Sendo que esse processo pode se repetir por diversas vezes. Quantas vezes? Não sei. Pode ser que o usuário queira comprar apenas 2 produtos, ou 3, então se repete por 3 vezes, ou 10, então vai se repetir por 10 vezes. Quando a gente não sabe o número de vezes exato, né, o número exato, na verdade, a gente cria um while. Então, enquanto ele não clicar em algo para sair desse laço, a gente vai executar. E aí, ao optar por calcular, você é levado a digitar o código de um produto. Então, é pedido aqui, ó, digite o código do produto. Você digita, é armazenado o código. E aí, entramos no switch. Né? Nós não queremos verificar o código, então colocamos aqui código. Abrimos chaves. Caso o código digitado seja 11, ele vai pedir a quantidade. E aí vai multiplicar quantidade, né, por 3,5. Por quê? Porque o código 11 é pastel e pastel é 3,50. Então você vai pegar pastel 3,50 é um pastel 3,50. Se eu quero 4 pastéis, é 4 vezes 3,50. Certo? R$14. Então, por isso que nós multiplicamos sempre o preço, né? O código é o 11. O preço é 3,50, só que aí você escolhe a quantidade, ok? Então ele faz essa verificação, o switch tem essa capacidade, né, de analisar várias opções e caso a opção 11 seja escolhida, ele faz a conta, armazena em parcial, né? Porque nesse ciclo do while, pronto, ele escolheu 11, pastel, escolheu depois a quantidade. Aí quando ele encontra o break aqui, ele sai. Ele volta para cá, ele termina o switch, né? Soma é igual a soma mais parcial. E aí pergunta, digite 1 para adicionar outro produto ou qualquer outro dígito para sair. E aí coloca o que você digitou em entrada. Isso aqui é o que vai permitir você não ficar em um ciclo infinito. Então, ele, com o entrada, ele volta aqui, ó, e analisa se você digitou um valor diferente para a entrada. Se você digitou 1, ele continua calculando. Se você digitou outro valor, ele sai do while. Se você digitou outro valor, está aqui, ó, fim do while. Ele sai do while e imprime a soma. Ok? Se não, ele vem para o while e pede o código do novo produto. Digite o código do produto. Você digita o código e ele vai analisar agora qual foi o código que você digitou. Se você digitou, por exemplo, o código 33,
Aí ele pede para você digitar a quantidade e armazena em quantidade. Por fim, ele multiplica a quantidade por 2,50, 2,5. Por quê? Porque o código 33 é café com leite e custa 2,50. Ok? Vamos executar. Digite 1 para calcular ou qualquer outro para sair. Vou digitar o 1 que eu quero calcular. Agora eu escolho o código. Digite o código do produto. Eu vou digitar aqui o 11. Digite a quantidade desejada do produto. 2. Agora digite 1 para adicionar outro produto ou qualquer outro dígito para obter o total. 1. Digite o código. 22. Quantidade 2. Agora eu não quero mais somar outros produtos. Eu quero sair e obter o total. Eu coloquei um acento aqui, né? Em dígito. Eu baguncei um pouquinho o código, mas a execução, os cálculos estão corretos. Então eu vou digitar um 8, diferente do 1. Nesse momento aqui eu estou fazendo com que a entrada seja 8 e saia do while. Então, o valor total da compra é R$13. Vamos conferir? Foram 2 produtos do 11 e 2 produtos do 22. 2 produtos do 11, né? Tá aqui 3,50 mais 3,50 dá 7. 2 produtos do 22, que é 3 mais 3 dá 6. 7 mais 6 dá 13. Ok? Então, fechou, né? Então, com isso, a gente resolve a prova. Era para vocês terem executado dessa maneira. Claro que teve algumas execuções diferentes que eu tentei considerar alguns pontos. E a pontuação da prova, para vocês não terem dúvida, questão 1 vale 1, questão 2 vale 2 pontos, questão 3 vale 3 pontos e questão 4 vale 4 pontos, totalizando 10 pontos. Tá ok? Então a gente encerra aqui e até a próxima aula.